e automaticamente nós somos os seus alvos. Então nós temos que lutar contra Satanás o tempo inteiro para sermos fiéis a Deus. Segundo, a batalha que nós temos que travar com a nossa própria carne, que é o nosso inimigo número 2, né? Nós temos que vencer, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, né? Submeter a nossa carne, lutar o tempo inteiro para vencer. Mas o que Judas está falando aqui não é uma coisa nem outra. Ele está falando de um grupo de pessoas. Gente, isso só faz sentido para mim. Por isso que é o que eu falei. Antes eu li o livro de Judas e eu separava ele por pedacinho. E eu falava, daquele ele estava falando de uma coisa, dando uma pincelada de uma coisa, aqui ele parou. Então ele começou outra. Mas na verdade, hoje, olhando para os acontecimentos, como eu falei no início, que a igreja ela se divide em 2. Deus ele nunca faz uma terceira classe. Deus nunca faz uma terceira classe. Deus ele sempre separa de 2 grupos. Por exemplo, o trigo e o joio. Não tem na igreja um meio trigo e meio joio. Nem no mundo, nem em lugar nenhum. Então nós temos ali direita e esquerda, né? A Bíblia diz que aqueles que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, tipo assim, não tem. E as pessoas que foram mais ou menos? Não tem um meio termo. São 2 grupos de pessoas. E nesse caso aqui, a igreja atual, por exemplo, tem um versículo que diz assim, que João Batista falando que o machado, quando ele apresentou Jesus, ele falava o seguinte, ele dizia: o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele tem na mão a pá e limpará a sua eira. E essa eira, ela também, quando existe ali a limpeza que é feita ali na eira, relacionada com o trigo, dois montões que se formam ali. Na eira existe ali 2 montões. A pessoa que está fazendo a debulha do trigo, né, ela de um lado ela coloca a palha e do outro lado ela coloca o trigo, direita e esquerda. Então não existe um meio termo ali. Olha, eu não sou palha, mas também não sou trigo, então eu vou ficar aqui. Não existe isso ali. Aí Jesus disse que o trigo ele é levado para o celeiro, e a palha é queimada no fogo. Então, tipo, ele está falando justamente da separação. E por que eu estou dando essa introdução? Por quê? Porque a igreja atual ela está sendo dividida em 2. A igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja corrompida e a igreja que está buscando santidade. E a igreja corrompida, ela viverá de engano em engano, enganando e sendo enganada. Porque no fundo, a pessoa acredita realmente que ela está indo para o céu, que ela está esperando Jesus, e ela ainda grita: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando, na verdade, se ela olhasse para os frutos que está produzindo, ela dizia: Jesus, espera mais um tiquinho aí, mais um pouquinho, porque eu não estou pronto. E às vezes a gente comete. Esses dias eu estava vendo um testemunho de uma pessoa que ela teve uma revelação de Deus, e eu acredito muito nisso, porque eu acredito que o Espírito Santo ele revela. E ela diz que Jesus falava assim: por que vocês perguntam, por que o Senhor ainda não veio? E a minha resposta é: por causa de você. Você não está pronto. Se eu viesse, você ficaria. Então, tipo, a igreja enganada, ela engana porque ela abre uma porta para que ela não entra. A Bíblia diz que não entra e nem deixa que os outros entrem também, porque coloca todo tipo de empecilho, todo tipo de pecado ali na frente, legalizado. E quando a Bíblia diz que não entrará no reino de Deus, essa igreja ela será coberta, envolvida, absorvida pelo espírito de engano. O apóstolo Paulo disse que Deus entregaria as pessoas ao engano, à operação do erro, para que parecesse verdade mesmo, sabe? Para que eles achassem que eles estão enganados também, eles acham que estão certos. Olha, um anjo me falou que assim, assado, que Deus não quer, Deus quer.
E eles acreditam, porque aquilo é muito real para eles. A Bíblia diz que é um castigo de Deus, porque eles rejeitaram a verdade. Deus enviou ou permitiu a operação do engano para que eles fossem enganados. E quanto à igreja verdadeira? A igreja verdadeira, irmão, ela será dirigida de muito perto, ela será conduzida de muito perto. Haverá uma abertura na mente dos crentes verdadeiros, que eles compreenderão. O apóstolo João, ele fala sobre isso. Não vou precisar perguntar nada. Por quê? Porque a unção do Eterno está sobre ele. Então, tipo, o conhecimento que será derramado, da mesma forma como o engano que será derramado sobre a terra, a ponto que, se fosse possível, enganaria Deus escolhido, um conhecimento de Deus também será derramado sobre os seus filhos como nunca houve antes. Então, tipo, não vai haver ali um meio termo, sabe? É a igreja que sobe e a igreja que fica, a igreja que está. Como é que eu identifico se eu estou? Porque assim, identificar o outro é muito fácil, mas assim, como é que eu identifico se eu faço parte da igreja que vai subir, da igreja que vai descer? Tem uma necessidade em mim de santificação? Existe algo dentro de mim dizendo para mim o tempo todo: santifica, busca mais. Aí você vai perceber que você está sendo preparado para subir. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E também fala que quem tem a esperança de ver Jesus, ele purifica a si mesmo. Ele tem uma sede de purificação. E aí a Bíblia vai dizer que lá no Apocalipse, que aquele que for sujo, suje-se mais. Mas quem for limpo, ele vai ter uma necessidade de limpar. De se limpar mais ainda. É quando você está vestido com uma roupa, que essa roupa é branca, e cai um pingo de alguma coisa na sua roupa, a primeira reação que você tem, se você estiver pronto para sair e você não tiver a opção de fazer a troca daquela roupa, qual é a primeira necessidade a primeira reação que você vai ter? De correr num banheiro onde tem água e tentar tirar a mancha. É isso, irmãos. A gente vai sempre ver em nós algumas manchas. E isso é o Espírito Santo. E se você olhar e falar assim, é só uma manchinha, não tem problema, você está com problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que as nossas vestes têm que estar brancas, sem mancha alguma. Mas se houver um incômodo em você e diz, Senhor, eu fiz isso, é muito pequeno, né? Aparentemente ninguém sabe, não prejudicou ninguém, mas Senhor, eu sei que isso é pecado contra o Senhor, eu quero te pedir, perdoa e purifica-me. Isso quer dizer que você está sendo preparado para algo. É aquela pessoa que ela está se vestindo para uma festa. Então, ela se olha o tempo todo, ela faz questão de estar sempre se olhando em frente do espelho. O crente verdadeiro, o crente que está sendo preparado, que está sendo purificado, ele tem uma necessidade de comparar a vida dele com a palavra. Ele vai ter sempre essa necessidade. Ele vai pegar a vida dele, porque todo mundo se conhece, né, irmãos? Tipo, eu conheço as pessoas de vista, mas eu me conheço intimamente. Eu sei quem eu sou por dentro. E eu sei o que precisa melhorar em mim. Então, tipo, eu vou pegar sempre a minha vida e vou colocar do lado da palavra de Deus, que é um espelho. E quando isso acontecer, eu vou ver que vai ter em mim algo que precisa ser tirado para que eu me adapte à palavra. Então, tipo assim, eu faço parte de que igreja? Olha para você. Olha o que está acontecendo com você. Se você, as coisas que você faz, elas não faz mal não, é só uma coisinha, é pecadinho, pecadão, não existe isso, né? Muitas pessoas ficarão por coisas mínimas, por não ter se purificado. E aí a Bíblia diz que quem nele tem essa esperança, e essa esperança que está falando nos versículos anteriores é a vinda dele, né? Que nós temos uma esperança, a esperança de vida eterna, a esperança de Jesus vindo dos céus. E diz que quem tem nele essa esperança se santifica, se purifica. Então, tipo, isso é um termômetro que não erra, irmãos. Tipo, se eu xingo uma pessoa e eu não sinto nada depois, e se alguém ainda vai falar alguma coisa, eu falar, ela mereceu mesmo e eu xinguei mesmo, eu tô com problema. Eu tô com muito problema. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai deixar. Tem coisas que a gente fala e faz que é mínimo. Tipo, é só um comentário, e o Espírito Santo já faz se entristecer, certo? Mas vamos continuar aqui. E aqui, a necessidade que Judas via era de batalha pela vida, batalha pela salvação, batalhar pela vossa fé.
Por quê? Porque haveria um grupo de pessoas que eles não se conformariam, olha se isso não é muito atual, eles não se conformariam em ver você passando para ir para a igreja. Isso é no plano natural, mas leva isso para um plano espiritual. Você passando para a igreja, ele olha e fala: você vai para a igreja? Eu vou. Ah, tá bom, vai. Vamos, não vou não, pode ir. Não. Um grupo de pessoas que ele vai se incomodar pelo fato de você estar procurando, o fato de você estar orando, o fato de você estar congregando, e vai fazer de tudo para te desviar do objetivo, para te tirar do propósito. E isso é uma batalha, realmente, identificar qual é a nossa guerra nos últimos dias, quais serão as nossas guerras, onde será travada, em que campo será travada. Mentiras, são hipócritas, parece algo, mas não é. Levadas pelo vento de uma parte para outra, são como árvores murchas, sem vida. É uma árvore que está de pé, mas sem vida, infrutífera, 2 vezes morta, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar fazem muito barulho. Tipo, se você for na beira do mar, em certas horas em que o silêncio é bem maior, é ensurdecedor. E quando o mar está muito bravo, é ensurdecedor o barulho que se ouve. Aí diz que essas pessoas, elas são ondas impetuosas do mar, que escumam ou espumam as mesmas abominações. É aquilo que vai, é o que volta. Os irmãos estão entendendo? Tipo, o mar, você joga algo, uma coisa ruim aqui para se livrar. Ele vai lá e a onda traz de volta e põe nos teus pés outra vez, né? Aí Judas está dizendo que essas pessoas, elas espumam as próprias abominações. Então, com aquilo que elas se alimentam, elas tentam alimentar outras pessoas. E é aí onde entra o perigo da nossa fé. Porque assim, se chegar uma pessoa, um ateu, e disser pra gente que a Bíblia está errada e que a gente precisa readaptar a Bíblia, a gente vai dizer: mas o que um ateu entende de Bíblia? Ele nem acredita em Deus. Mas se um pastor chega e diz isso, quem tem estrutura na palavra vai dizer: não, mas esse pastor está errado. Mas quem não tem, quem está conhecendo Jesus pela primeira vez, chegando na igreja pela primeira vez, fala: mas foi o pastor que disse. E é quando Judas disse: existe uma necessidade de uma batalha, de uma luta para você permanecer no lugar. Elas são estrelas errantes. Irmãos, a Bíblia não diz que nós somos estrelas. A Bíblia diz que nós somos luzeiros do mundo, luz do mundo, porque nós estamos absorvendo a luz de Jesus. E Judas diz que essas pessoas, elas são estrelas errantes, para as quais estão eternamente reservadas a negrura das trevas. Então, tipo, são pessoas que dizem que está na luz, mas elas não andam na luz, elas vivem nas trevas. Quem não conhece Jesus, ela não tem luz. Então, mas ela tem uma aparência, pelo título, pelo conhecimento, pela forma como atrai as multidões. Então as pessoas olham e falam: é uma pessoa iluminada, mas não, é só uma estrela errante, que se perde para sempre na escuridão da noite. Destes profetizou também Enoque. Olha só o que o Espírito Santo está fazendo aqui. Dá para você pregar no livro todo em assuntos diferentes e chegar a um ponto onde nós estamos. Onde que nós estamos? No fim dos tempos. Aí depois que ele fala isso, ele diz assim: destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O que ele está dizendo aqui? Que esses homens apareceriam justamente antes da vinda de Jesus. Que logo depois que eles se manifestassem e que fossem, que enganassem muitos, o Senhor Jesus apareceria. E apareceria para quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, pois todas as suas obras são impiedade que impiamente cometeram, e por todas as obras, todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Deus. A gente está vivendo isso. Aí você olha e você fala assim: Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quiser. Por que Deus permite isso? Por que Deus não para com isso? É fácil. Por exemplo, a gente sabe, tipo assim, você não vai pedir castigo de ninguém, mas, por exemplo, por menos do que isso, Deus fez uma
para o homem e tirar. Então, se o homem começa a falar muita barbaridade, a gente, num lugar, o que a gente faz? Eu tenho poder sobre a fala, então fecha o microfone. E Deus deixa as pessoas continuarem falando palavras duras. E na verdade, o que Deus espera de nós é que a gente não negocie os nossos princípios, independente se a gente vai ganhar ou perder, se a gente vai viver ou morrer. Independente disso, Deus espera que sejamos fiéis aos princípios que Ele nos otorgou, que Ele nos ensinou, que Ele nos intimou, na verdade, a fazer. Então, essas pessoas, elas com as suas bocas, elas dizem coisas arrogantes que no fundo, elas só estão querendo ganhar aplausos, aceitação do mundo. E em relação à igreja, a gente sabe que a igreja nunca foi aceita pelo mundo. A Jesus disse, se eles conhecessem a mim e a meu Pai, Ele vos amaria, mas eles não podem amar você, cair na graça do povo. Enfim, você está com um problema. O apóstolo Paulo disse assim, se eu agradasse ainda, ele diz assim, se eu ainda agradasse a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Por quê? Porque a vontade de Jesus Cristo é contrária à vontade dos homens. A vontade do homem é caída, é pecaminosa. A vontade de Jesus é perfeita, boa e agradável. Então, não tem como conciliar. Onde o culto, no dia de Halloween, arruma a igreja toda com Halloween. Irmãos, isso é o quê? Como é que adapta um negócio desse? O que é Halloween? Todo mundo sabe, né? Então, essas pessoas, elas são... O Judas está aqui fazendo um retrato falado e eu consigo identificar nitidamente o que está acontecendo com a gente agora. E aí ele fala... Aí a partir do 17, aí ele muda o discurso. O discurso agora é a igreja quem entra. Então, a igreja, que igreja é essa? É a igreja que está sendo preparada, que está sendo refinada como um ouro no fogo. A igreja que está sendo lavada como uma veste, né, na mão de um lavandeiro. Aí ele fala que nos últimos tempos haverá escarnecedores. Irmão, o que é um escarnecedor? É alguém que vê uma ferida aberta e vai lá e começa a mexer para fazer sangrar. Que tem prazer em fazer sofrer. É isso que Judas está falando. Que andariam, escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Não, concupiscência, a palavra concupiscência é desejo exagerado. Por exemplo, a glutonaria é um desejo exagerado da carne. O que é normal numa pessoa? É a fome natural. Então você come e mata a sua fome. Quando você come sem fome, é glutonaria. A Bíblia diz que os glutões não entraram no reino de Deus. Isso é uma obra da carne. A fome é pecado? Não, não é pecado. Eu sinto fome, então eu estou pecado. Sinto muita fome, então come até se saciar. É isso que Deus espera da gente. Aí quando passa disso, você já se saciou e continua comendo, é glutonaria. Então, concupiscência é isso, é um desejo da carne exagerado, natural da carne exagerado. A ira é uma reação humana, mas aí quando ela passa da sua medida e a pessoa não consegue controlar, é controlada por ela e vira assassinato, literalmente assassinato, porque a Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão comete assassinato. E aqui ele continua, ele diz que eles andam segundo as ímpias concupiscências. Então isso é muito mais sério do que um desejo exagerado da carne. É muito mais sério do que apenas a concupiscência sozinha. É ímpia, é uma vontade ímpia, é aquilo que Deus diz, não sinta, não faça. Sabe? É aquilo que Deus diz, só que isso está multiplicado, é exagerado. Agora, imagina o que essas pessoas têm para oferecer. Não é à toa que elas conseguem arrebatar muitas pessoas para a perdição e automaticamente juntos se perderão. Porque assim, a unidade da igreja, ela está baseada nos princípios de Jesus. O que é a unidade? É quando todos são uma mesma fé, um mesmo batismo, uma coisa só, o mesmo pensamento baseado na palavra de Deus.
Mas não, essas pessoas, elas impõem a igreja a viver de uma forma que elas vivem, mas que a Bíblia diz não. Então, quem não quer negociar os seus valores, os seus princípios, resistem. Aí, ao resistir, existe o quê? Uma divisão. Então, eles causam uma divisão no corpo de Cristo tão grande que parece que é uma briga nós contra nós. Não é o mundo contra a igreja, não é o diabo contra a igreja, é nós contra nós. Os irmãos estão entendendo o que Judas está falando aqui? Diz que eles causam divisões sensuais. Essas divisões sensual está falando de atrair pessoas com os discursos como que faz? Como é que eu posso dizer? Cega as pessoas de uma forma, por quê? Porque eles misturam, eles pegam a verdade de Deus e eles transformam em mentira, assim como a serpente fez no Éden, e você não tem como dizer, mas isso não é Bíblia, porque está na Bíblia, mas não daquela forma. Então o que você precisa? Você precisa ir para a palavra de Deus, para saber o que é que está sendo distorcido. Como é que você conhece o falso? Quando você tem conhecimento real do que é verdadeiro. É uma comparação. Tipo, eu sei que esse relógio aqui, ele é falso. Mas por que você sabe que é falso? Porque eu conheço um verdadeiro. Eu tenho um verdadeiro. E esse não tem isso que é diferente, tem isso que não bate, tem esse, enfim. Os irmãos entendem? É isso que Judas está dizendo. É uma batalha pela vossa fé. O que é fé? Fé é crer. Crer em Deus. E a Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Então Judas não usa a palavra fé sozinho, ele usa a Santíssima. Porque existe um monte de fé que é pecaminosa, que é pecado contra Deus. E aí ele usa a palavra Santíssima Fé. Como que nós vamos edificar-nos a nós mesmos? Como que nós vamos edificar a nossa fé? Fortalecer, ter uma fé robusta. Quais são os materiais que nós podemos usar para a gente chegar e estar preparado, estar de pé, resistir? O que é que fez com que os jovens na fornalha resistissem? Primeiro, a fé que eles tinham em Deus, o conhecimento de Deus e a falta de temor que eles tinham dos deuses pagãos. Eles sabiam que somente Deus era que era o Todo-Poderoso e eles confiavam nisso e eles se expuseram as próprias vidas baseado naquilo que eles criam. Aí, pra gente hoje, se nós estamos vivendo num tempo em que Judas diz pra gente, olha, o fim dos tempos, vocês vão ter que se lembrar das palavras dos apóstolos. Vão ter que se lembrar. Ele diz, lembre, irmãos, dos apóstolos do Senhor Jesus, o que foi que eles ensinaram para vocês. Então, e para eu saber, eu não convivi com Pedro, não convivi com Paulo, mas eu sei o que Paulo cria, o que Pedro cria e o que eles deixaram escrito. Onde está isso? Na palavra de Deus. Aí ele manda que a gente se lembre. E agora ele manda que a gente se edifique, sabe? Se fortaleça. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, orando. É Judas que está dizendo isso no seu sermão. Eu entendo que isso aqui é um sermão. Ele diz orando no Espírito. Não é uma oração qualquer, irmão. Porque às vezes nós perdemos muito tempo pedindo coisas. Como o Tiago disse, que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar com os nossos próprios deleites. Só que o que Judas está dizendo, irmãos, Judas ele acrescenta sempre o que precisa acrescentar. Por exemplo, ele acrescentou ímpias concupiscências. Então ele está dizendo, não é uma concupiscência natural, é ímpia e ainda é multiplicada. Aí ele fala também da fé, não fala somente da fé. Antes da fé vem a Santíssima. É santa a fé que nós temos. E agora ele vai falar sobre orando, mas no Espírito. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele conhece a intimidade de Deus. E diz que ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque a gente não sabe. Se Tiago diz que a gente pede e não recebe, porque não sabemos pedir... O apóstolo Paulo diz assim, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza porque nós não sabemos pedir. E o Espírito, ele conhece a intimidade de Deus, ele sabe o que Deus está pensando.
Por exemplo, tem um versículo na Bíblia que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Aí nós pegamos esse versículo, tiramos ele do contexto e a gente começa a falar: olha, Deus, Ele vai te dar tudo o que você desejar. Irmãos, isso não é verdade. A Bíblia, antes disso, existe uma condição. A condição é essa. Jesus disse assim: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, a nossa vida tem que estar de acordo, alinhada, pautada com a palavra de Deus, para a gente receber tudo o que a gente pedir. Por quê? Porque se a minha vida estiver pautada na palavra de Deus, eu não vou pedir coisas para gastar com os meus deleites e para me sobrepor sobre os outros. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai me orientar naquilo que eu posso pedir. Aí quando a Bíblia diz assim, que nós não podemos... quando a Bíblia diz assim: deleita-te, pois, no Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração, está dizendo que Deus vai conceder realmente o desejo do seu coração no momento em que o seu prazer ser obedecer a Deus. Quando você tiver alegria em obedecer a Deus. Porque independente do que você pedir para Deus, isso vai estar alinhado com a sua palavra. Então Deus não vai precisar ficar selecionando coisas, porque tem coisas que a gente pede que é ruim, irmãos. Tipo, tem coisas que a gente pede por ego, né? Só para alimentar o nosso ego. Aí o Judas diz assim: orando no Espírito. Então, a nossa vida, irmãos, ela antes de qualquer coisa mantenha contato com o Espírito de Deus. Se você quiser resistir a esse tempo do fim, como Judas está dizendo aqui, nos últimos tempos haviam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias consciências. Se você quer resistir e lutar e permanecer no seu lugar, defender o seu território, ou qual é o seu território, irmão? É a liberdade que você tem em Deus para ser quem Ele te chamou para ser. E nós vemos pessoas hoje incomodadas porque a outra está fazendo o que é certo, porque a outra decidiu obedecer. E essas pessoas, elas são chamadas de vários nomes, simplesmente porque elas obedeceram, resolveram prestar atenção no que a Bíblia diz e obedecer. Então, tipo, isso é um direito, é um território meu. E ninguém pode me tirar dali. Ninguém pode, mesmo que isto cause desconforto, rejeição, perseguição, subtração, não importa. O importante é que a gente permaneça no lugar em que Deus nos colocou. Aí, depois de a gente orar no Espírito, é buscar se alinhar com a palavra de Deus, para que a gente possa orar segundo Deus. Segundo Deus. Tipo, a nossa oração, ela tem que ser o que Deus está pensando. Deus, os irmãos sabem que toda vez que a gente levanta, Deus olha pra gente e fala: eu gostaria de te dar isso hoje, isso. Mas a gente olha e a gente vê as nossas coisas e fala: Senhor, eu quero isso. Nada do que Deus queria nos dar. Aí o apóstolo Paulo disse: o Espírito Santo está dentro dele, sabe exatamente o que ele quer dar. Quantas vezes a gente se pega pedindo coisas que depois a gente pergunta: por que eu estou pedindo isso? E para que eu estou pedindo isso? E com o tempo você vai ver por que você pediu isso, né? Isso é o Espírito Santo que está sondando as intimidades de Deus e fazendo com que você ore a respeito exatamente do que Deus está pensando. Aí ele continua dizendo, no versículo 21, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, no amor de Deus, em outras traduções. Porque assim, irmãos, é muito fácil a gente entrar essa porta que se abre, sabe? É muito fácil. O começo das coisas, elas não são difíceis. O que é difícil é se manter. A conquista de algo não é difícil. Por exemplo, não é difícil uma pessoa ser campeão, bicampeão. O difícil é manter esse título, porque sempre vai ter alguém lá e te superando, certo? Então, tipo, Judas diz assim: conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, no amor de Deus, certo? E como é que a gente consegue ver isso? Como é que eu permaneço no amor de Deus? Eu entrei no amor de Deus e pronto, já deu ali. A Bíblia, ela vai falar, eu queria que os irmãos me ajudassem, lendo.
alguns versículos. O que seria conservar no amor de Deus? Não, eu estou junto com Deus, eu amo Jesus, mas a preocupação é como você permanecer nesse amor. Jesus, ele dizendo para os discípulos, como o Pai me amou, eu também amei a vós, permanecer no meu amor. Então existe uma responsabilidade dos discípulos de permanecer no amor de Jesus. Tipo, o que é que Jesus fez? Jesus morreu na cruz para mostrar para nós o quanto ele nos amou. Mas a minha responsabilidade, como é que eu me mantenho nesse amor? João está dizendo agora, filhinhos, permaneçam em Deus, permaneçam no Senhor, para que quando ele se manifestar, vocês não sejam confundidos. O que seria isso, irmãos? É eu estar crendo piamente de que eu estou salva, de que Jesus morreu por mim, é verdade, é a mais pura verdade. Se não houvesse mais nenhum ser humano no mundo, só existisse eu de pecadora, Jesus morreria somente por mim, isso é a mais pura verdade. Mas aí, quando ele se manifestar, eu vou ficar confusa. Por que é que ele não me levou para si? Por quê? Porque eu não permaneci no seu amor. É como se ele fizesse uma casa para mim, para me proteger, e eu preferisse ficar lá no perigo da rua, e eu não quisesse ficar na casa do Pai. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. Então nós viremos para ele, nos revelaremos. Então, tipo, isso eu não está confuso. Jesus morreu por mim, certo? Eu permaneço no seu amor. Como é que eu permaneço no seu amor? Dizendo para Jesus, fazendo coraçãozinho para Jesus, dizendo para Jesus, Jesus, eu te amo, amo. Não! Obedecendo, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Tudo que Jesus disse para a gente fazer, a gente fala, não, isso aí é difícil para mim. Isso aí eu não consigo, Jesus que perdoe aí, mas é somente ele que foi capaz de fazer isso, porque ele era Deus, eu sou humano, todo mundo peca, então a gente vai dando um monte de desculpa pro nosso pecado. E aí quando Jesus se manifestar, vai ficar confuso mesmo. Vai olhar e vai falar, mas ele não veio por causa de mim, eu não entreguei a minha vida para ele, eu não aceitei ele como Salvador, eu não vivia declarando o meu amor para ele. Aí João diz que, o apóstolo João diz, a pessoa será confundida naquele dia, na vinda do Senhor. E que vai ter de crente confundido na vinda do Senhor? Porque eles dizem, porque tem, irmãos, é assim, ó, presta atenção a isso. Quando você sabe que você está sujo, você procura se limpar. Mas quando você se convence na sua mente que você não está sujo, você não vai procurar se limpar. Então a pessoa ela vai olhar e vai falar, ó, o que tem? Aceitar Jesus como Salvador, aceitei. Batizei nas águas, participo da ceia, vou na igreja alguns dias na semana, ok, tá tudo certo. Então é só esperar Jesus, tentar esperar Jesus. E Jesus está olhando para ele, é aí onde faz a divisão entre a igreja que vai e a igreja que fica. Jesus vai ficar olhando para ele e vai falar, mas e a roupa? Por que você não se troca logo? Por que você não se limpa logo? Tá chegando, a festa tá chegando, o dia tá chegando, você tem que estar preparado. E a pessoa ela não ouve. Por quê? Porque ela está convencida dentro de si mesma de que ela é, sabe, o centro do universo. E a gente sabe que o humano não é o centro do universo. O centro do universo é Cristo. Cristo é o centro de tudo. Então, tipo, tudo é Ele, para Ele, por causa dele. E aí, quando você está atento para o que está acontecendo com você, é onde entra aquele versículo, quem é sujo? Porque a frase natural é, você está sujo, vai tomar um banho. Você está limpo, não precisa tomar banho. Mas o que Jesus diz não é isso. Ele diz, você está sujo? Pode continuar se sujando. E você está limpo? Continua se mantendo. Olha para o espelho, se coloca, irmãos, essa vigilância ela tem que ser o tempo todo. E isso em oração. Ou chegar um momento que não vai dar para usar. Aí, como é que a Bíblia nos relata isso? Nos retrata isso, irmãos? A Bíblia nos relata isso naquele episódio em que Jesus lava o pé aos discípulos. E quando vai para Pedro diz, Senhor, não, eu não sou digno que faça isso. O Senhor falou, então, se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, vendo a possibilidade de perder Jesus, ele disse, não, então lava tudo, lava da cabeça. Jesus disse, não, você já está limpo, pela palavra que eu tenho falado. Aquele que está limpo não precisa de limpar mais, a não ser os pés. Por quê? Porque os pés estão em contato com o chão. Os chinelos hoje são chinelos fechados, mas na época era aquelas sandálias abertas, eles andavam muito. Hoje a gente entra no carro
carro, sai do carro, nem tem contato com a poeira. Naquela época eles andavam muito, então eles precisavam lavar sempre os pés quando entravam na casa. Quando eles entravam. E para entrar na casa de Deus, nós precisamos disso, irmão, dessa limpeza, dessa pureza. E aí isso retrata o que João está vendo lá em Apocalipse, repetindo o que Jesus está dizendo. Aquele que for sujo, você está sujo, não tem problema, porque vai se perder mesmo. Tipo, você nem vai ver a necessidade. Tipo assim, uma manchinha mais em uma roupa suja não faz diferença nenhuma. Mas uma manchinha, por menor que seja, numa roupa limpa, faz toda a diferença. E aí ele fala, João fala, Judas fala, conservem-se. Não, se é uma guerra, eu preciso permanecer no lugar. Então eu preciso me conservar. Então conservem-se na caridade de Deus. Como? Obedecendo a sua palavra. Nós devemos ter misericórdia das pessoas. Só que existe aqui uma coisa muito séria. A misericórdia, ela é diferente de conivência. E Judas deixa isso claro aqui, ó. Ele diz assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Misericórdia não é conivência. O que é conivência? É quando eu vejo a pessoa fazendo a coisa errada e eu olho para ela e eu sei que a Bíblia diz que as pessoas que cometem esse tipo de coisa, que esse meu irmão, que essa minha irmã está fazendo, não entram no reino dos céus. Aí eu olho para ela e eu sinto misericórdia dela. Eu falo, coitada. Então eu chego para ela e falo, tudo bem, Deus entende. Deus vai te entender. Pode continuar que Deus vai te entender. Isso é conivência. É você ser conivente com o erro do outro. Você se coloca no lugar da pessoa e você fala, se fosse eu que estivesse fazendo isso, o que eu gostaria? Eu gostaria que alguém chamasse a minha atenção, eu gostaria que alguém me arrancasse do fogo, eu gostaria que alguém dissesse, olha, se você continuar dessa forma, você vai parar no inferno. E misericórdia não é isso. Misericórdia é quando você oferece algo. Por exemplo, Jesus teve misericórdia de nós e nos salvou. Jesus não foi conivente com o nosso pecado, tanto é que ele não foi conivente com o nosso pecado, que ele morreu e pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos viver. E aí Judas diz, tenha misericórdia, mas antes com temor. O que é isso? É tipo assim, se você, e isso acontece muito nos últimos dias, irmão. Tem pessoas que ela se aproxima precisando de ajuda, mas tem gente que ela vem, ela se aproxima de você, mas ela quer te corromper. Então, tipo assim, ora para que Deus ele ilumine os olhos do seu entendimento. É aquela pessoa que ela acha que, tipo assim, se ela é assim, você também pode ser. Então, ela te envolve nas suas coisas. E aí é onde entra o temor de Deus. Não, isso eu não posso. Não, eu posso exercer misericórdia, mas isso aqui eu não posso fazer porque é com aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis